Boa noite, queridos irmãos. Que a graça do Senhor esteja em nossos corações. Eu quero fazer um desafio que me veio à mente agora. É o seguinte: se algum de vocês quiser ter a ousadia de compartilhar o estudo de hoje no Salmo 42 com alguma pessoa, vamos conseguir uma cópia extra para você encontrar alguém, um membro da igreja, alguém, e repartir essa cópia e arranjar um tempo para passar para ele o que você vai aprender aqui. Se alguém quiser, eu gostaria de ficar alegre com isso. O apóstolo Paulo disse que a palavra que o crente adquire, a verdade, o conhecimento, é para ensinar a outros, levar para outras pessoas. Mas eu achei tão incrível esse salmo. Não é a primeira vez que estamos estudando esse salmo, mas cada vez que lemos o texto bíblico, alguma luz nova acende. E esse salmo é um salmo muito importante. E se você quiser, compartilhe com alguém, arranje uma pessoa, vai lá e diz: olha, vou passar umas horas com você, a gente vai tomar um chá e eu vou dizer para você o que nós aprendemos na quinta-feira. Salmo 42. Vamos fazer a leitura. Bom. Depois você pergunta a Bernadette. A gente faz outras e passa para você. Quantas você fez, Iracema? Quantas você fez? Eu não peguei. Você não fez. Tá bom. Tudo bem. Bom, o Salmo diz o seguinte, presta atenção. Como servo, eu falo servo, alguns dizem que é servo, o professor de português talvez me ajude, mas eu aprendi desde criança a palavra servo, que é um animal. Eu entendia servo como um escravo, né? Que com S, e sempre falei servo, talvez eu esteja errado. Mas vou falar assim: como o servo anseia pelas correntes das águas. Vou esperar o irmão. Quer ajudar ele, né? Salmo 42. Já. Então tá bom. Então vamos voltar lá no início. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derramo a minha alma. Ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida.
Portanto, me lembrarei de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo, como oração ao Deus da minha vida. Por que te esqueceste de mim? Por que ando de pranto por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal nos meus ossos me afrontam os meus adversários, dizendo continuamente: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, que é o meu socorro e o meu Deus. Muito bem, vamos então ver o que esse salmo significa. Aqui, pega a sua folha. Salmo 42. Lamento de um adorador impedido de comparecer à casa de Deus. Um sofredor que sofre porque não pode ir à igreja. Esse é o salmista. Ele diz aqui que ele levava o povo para entrar no templo. Ele conduzia as pessoas para a adoração. E agora ele está privado disso. Então é um servidor do templo, possivelmente sequestrado e levado para longe, para o Monte Hermon e para as colinas de Mizar, nas nascentes do Rio Jordão. Então, este homem está privado de ir à casa de Deus. Ele está nos montes do Líbano. Naqueles tempos, muitas construções eram feitas por trabalho escravo. A ideia que se passa é que pessoas eram sequestradas e levadas para as florestas para cortar madeira. Parece que este homem era um líder do culto, um levita possivelmente, e tenha sido sequestrado e levado para trabalho forçado no Líbano, onde havia os grandes cedros. Todos aqueles povos buscavam madeira no Líbano. Então, aqui, nessa altura aqui está a Judéia, e lá no norte, subindo, estão as montanhas do Líbano. De lá, coisas, digamos assim, aberrantes. Uma delas era essa, construído com trabalho escravo. E depois que vimos no livro de Ezequiel, né, que o templo foi transformado em lugar de orgia, de culto pagão, dessas coisas, e Deus destruiu aquele templo. Pois bem, a ideia que se passa é que este homem, que tinha a alegria de estar na casa de Deus, foi sequestrado, junto com outros, levado para cortar madeira no Monte Hermon, lá no Líbano, e ficar então privado da igreja. Então vamos imaginar eu aqui, que todo domingo tenho a alegria de pregar, sou sequestrado para cavar carvão, colocado numa mina de carvão. Aí eu fico pensando, puxa, a igreja, os irmãos, e eu aqui na mina de carvão. Então esse é o contexto desse salmo. Uma pessoa, um crente que chora porque foi sequestrado e não pode ir à casa de Deus que ele ama. Ele ama a casa de Deus, ele ama o povo de Deus, ele ama o culto, ele ama a palavra, ele ama os cânticos, e agora está privado disso. Está afastado de tudo aquilo que ele ama. Então, este é um servidor do templo, eu acho, possivelmente sequestrado para trabalho escravo, levado para longe, lá para o Líbano, e nas nascentes do Rio Jordão, que o Rio Jordão nasce lá naquelas montanhas. Bom, segundo comentário, o anseio por Deus. Ele tem anseio, saudade de Jerusalém, da sua cidade, onde está o seu templo. Ele tem anseio pelo Monte Sião, que é o monte onde está o templo,
ele tem saudade do templo, ele tem saudade da casa de Deus, porque para eles, para aquelas pessoas, Deus estava confundido com a sua casa. Quer dizer, estar com Deus era estar no templo. Ali era Deus, ali era a casa de Deus. Quando ele fala que tem saudade de Deus, ele tem saudade da igreja. É isso. Eu sinto falta de Deus, quer dizer, eu sinto falta do culto, eu sinto falta da pregação, eu sinto falta dos louvores, eu sinto falta dos outros crentes, eu sinto falta de Deus. Eu tenho saudade de Deus. Então ele diz que ele tem anseio, né? Ele anseia a presença de Deus como a corça deseja encontrar água. Cervo ou corça. Aqui é corça com C cedilha, né? Porque tem corça com S. Algumas vezes os músicos, as pessoas da música escreviam corça com S. A corça aqui é um animal, um cervo, e é escrito com C cedilha. Existe corça com S. Existe uma ilha chamada Ilha de Córcega. Quem nasce na Ilha de Córcega, se for homem, é corso. O corso é a pessoa que nasceu na Ilha de Córcega. E se for mulher, é corça. O homem é corso, o feminino é corça, com S. Aqui não, aqui é corça, o animal, o cervo. Né? Então ele diz, o adorador anseia a presença de Deus como uma corça ou um cervo deseja encontrar água no deserto. Não como um camelo que pode ficar muitos dias sem beber. Irmãos, eu fiquei pensando quando li isso aqui, caramba, há dois tipos de crentes, né? O crente cervo que tem sede, que quer, e o camelo que pode ficar dias e dias e dias sem beber. Então aquele crente que vem a igreja de uma vez por ano é um crente camelo, porque ele não sente falta. E o crente cervo, ele quer todo dia estar com a sede danada, ele busca as correntes, ele quer saber onde tem uma correnteza, onde tem uma fonte, ele não quer ficar longe da fonte. E o camelo não. O camelo bebeu aqui, pode ficar dias e dias e dias sem beber. Né? Tem crente que fica meses e meses sem ouvir a palavra de Deus, sem ouvir a pregação. Meses e meses e meses sem louvar a Deus com os irmãos. Meses e meses e meses sem orar. Esse é o crente camelo, que tem muito pouca sede. O cervo tem muita sede, ele quer muito, ele deseja muito, ele chora, ele lamenta. Eu queria estar lá na casa de Deus, agora estou aqui prisioneiro, trabalhando como escravo, e eu choro, eu lamento, porque eu sou um crente corça, tenho sede. Tenho sede. Então parece que o número de crentes corça, cervo, que tem essa sede, essa vontade, que fica ansioso para chegar o dia do culto, né? Que tem pressa para chegar na igreja, não quer chegar nem um minuto atrasado, não quer perder um minuto, porque ele tem sede. Ele quer chegar na fonte, ele quer chegar na correnteza, ele quer beber. E o salmista é assim. A minha alma tem sede de Deus, da mesma forma que o cervo tem sede das correntezas das montanhas, eu tenho sede de Deus. Então, como diz, parece que cada dia mais os crentes são mais do tipo camelo, que raramente bebem, não sentem sede, e não vêm beber e não bebem, e também não sentem vontade. Pois bem, então vamos prosseguir. O meu terceiro comentário é a angústia por estar longe da casa de Deus, onde tem angústia. Versículos 3 e 4. O adorador enfrenta tristeza, choro contínuo, quebrantamento de alma, em lugar da alegria que sentia quando desfrutava do envolvimento com o culto na casa de Deus. Ele era um crente envolvido com a igreja. Ele ajudava lá, ele conduzia lá, ele cantava lá, ele distribuía objetos lá. E agora ele está privado disso, e ele sente falta disso. Ele sente saudade disso. E é assim que ele se sente, ele está angustiado. Então ele, no lugar da alegria, ele sente a tristeza.
A angústia era inevitável, porque tinha origem no seu amor a Deus. Irmãos, a gente sente falta daquilo que ama. Então, o que nós temos que fazer é questionar o amor dos cristãos hoje pela casa de Deus. Esse amor ele é questionável, porque a gente sente saudade daquilo que ama. A gente sente falta do ambiente, a gente sente falta das pessoas, a gente sente falta dos hinos. Deus cuidará de ti, que coisa linda. A gente tem saudade, né? Ele cuida da gente, Ele cuida de nós. Nós temos saudade dessa mensagem. E o salmista diz, eu tenho saudade. John, famoso pregador metodista, disse o seguinte: eu não acredito em um crente isolado. Para ele, crente é agrupado. Eu estava conversando na Uber com um rapaz e ele falou, não, eu sou crente, só que eu não preciso de igreja. Igreja para mim não, mas eu sou crente. O salmista, ele estava com Deus. Ele orava, ele tinha comunhão com Deus, mas tinha saudade do povo, tinha saudade da igreja. Quer dizer, não basta, pastor, eu estou em comunhão com Deus. Eu não vou não, mas eu estou em comunhão com Deus, porque de manhã eu oro, eu me ajoelho, eu oro, eu leio a Bíblia, eu oro. Mas ele não tem saudade da casa de Deus. O salmista fazia tudo isso, porque ele não era impedido. Ele orava, ele estava em comunhão com Deus, ele tinha a presença de Deus, mas havia um vazio da casa de Deus, um desejo de estar com os outros. Ele diz, eu ia à casa de Deus, eu ia lá, eu cantava, eu levava o povo. Agora eu estou aqui num estado de escravidão e não posso estar na casa de Deus, não posso estar lá. Bom, então, como disse Wesley, ele não acreditava num cristão que se isola, que não quer saber de outros cristãos. Aliás, quando a gente estuda o surgimento da igreja, o texto diz assim, de sorte que iam sendo batizados os que aceitavam a palavra. E eles se ajuntavam, ficavam unidos, tinham tudo em comum. Quer dizer, converteu, se ajunta. Aceitou Jesus, procura outros que aceitaram Jesus. A gente quer outros crentes. A alegria da companhia do crente não é igual à alegria da companhia do incrédulo. Quando eu estava no exército, me permite contar isso. A minha companhia foi fazer um trabalho, porque houve uma enchente muito grande na região de Minas, numa região de Minas, Muriaé, aquela região lá, e choveu muito, derrubou muitas pontes, e ficaram muitos ônibus, caminhões, automóveis ilhados, parados, não tinham como passar. E aquelas pessoas estavam ali há 3, 4, 5, 6 dias, não tinham comida, não tinham água, e estavam lá, porque a enchente levou todas as pontes. E o meu batalhão foi destinado a assistir lá. Então nós saímos de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, fomos para Muriaé. A nossa companhia, acho que eram 150 soldados, e fomos para lá. Na ida, o batalhão, o nosso grupo, o agrupamento, parou à noite em Petrópolis. Deu uma chuva muito grande, parou, e nós ficamos acampados num colégio. À tarde, muitos soldados foram tomar banho. Então, era um colégio interno e tinha vários banheiros, né? aqueles vários chuveiros. E entrava um aqui, entrava outro ali, e os soldados tomando banho. Aí, a certa altura, e tinha soldados de outros grupos, de outros batalhões, que a gente não conhecia. Aí eu comecei a ouvir um hino. E era o hino que eu conhecia. Não sabia de onde vinha a voz, porque era um espaço muito grande e havia muitos soldados ali, tomando banho, fazendo outras coisas. Eu escutei cantando um hino. Meu coração pulou. Eu era impactado por um hino. Aí comecei a cantar o tenor. Eu não sabia de onde vinha, mas estávamos fazendo um dueto.
Ele estava numa área, eu noutra, e não sabíamos, eu não sabia dele, ele não sabia de mim, não sabia quem era, nem onde estava, mas ouvia a voz. E a gente fazia um dueto. Porque ele estava cantando a melodia, eu comecei a cantar o tenor. E era um dueto. E eu, pelo direcionamento da voz, eu fui procurar. E achei o rapaz com quem eu fazia o tenor. Era um crente chamado Silas, filho de um pastor da igreja lá de Petrópolis, ali, da região serrana do Rio de Janeiro. E aí nós cantamos mais um pouco, fizemos mais alguns duetos. E foi a melhor coisa daquela viagem. Valeu a pena. Foi muito problema, muita dificuldade. Nós íamos, nosso batalhão construía pontes. Então, a nossa companhia construía pontes. Então, todo lugar onde as pontes tinham caído, nós íamos lá, construíamos a ponte, os ônibus passavam. São pontes móveis, né? Passavam, não ficava, a ponte não ficava lá. Colocava a ponte, os ônibus passavam, os caminhões passavam, as carroças passavam, depois a gente recolhia a ponte e levava embora. E assim a gente ia fazendo pontes. E eu não vi mais esse rapaz. Mas, de tudo o que aconteceu lá, o meu dueto, o nosso dueto. Por quê? A gente tem saudade. A gente tem saudade. Pois bem, continuando. O ambiente longe de Deus. O adorador, é o item 4. O adorador descreve o local onde se encontrava longe da casa de Deus como um ambiente assustador. Um abismo chama outro abismo. O poeta aqui, o escritor, ele descreve a região como uma região que assusta. Um abismo chama outro abismo, não é como geralmente se interpreta, que você cometeu um pecado aqui e tem que cometer outro ali, tem que cometer outro. Não é isso. Não é isso. Isso aqui é o seguinte: nas montanhas do Líbano, tinha aquelas correntezas de água, aquelas cachoeiras de água. Aquelas correntezas. E os abismos. Você vai derrubar um cedro que está no abismo. E a água passando, e a água passando. E você tem que derrubar aquele cedro, cortar e tirar. E aquilo era assustador. Porque você podia cair dali, ser levado por uma correnteza daquela. Porque um abismo chama outro abismo, isso assusta. Porque se ele fosse levado por uma correnteza, depois passava para outra correnteza, e para outra correnteza, e para outra correnteza, e ia levado embora, até chegar no Rio Jordão, que era lá embaixo, depois de muitos quilômetros. Então ele descreve o ambiente como assustador. Um abismo chama outro abismo, é lugar perigoso. Certo? Aqui tem um assaltante, quando você vai para lá tem outro assaltante, depois tem outro assaltante, lugares perigosos. E ele está lá. O ambiente assustador e amedrontador, longe da casa de Deus, distante da casa de Deus. E ele então expressa poeticamente a situação de susto. Um abismo chama outro abismo. Essa é a minha situação. Que isso aqui é um fato real. Eu acho que esse salmista esteve lá, porque ele descreve como alguém que vê. Ele não é uma poesia inventada da cabeça dele. A maneira como está escrito é de uma testemunha ocular. Ele viu isso. Eu acho que ele escreveu nas horas vagas. Quando acabou tudo, quando ele foi liberado do trabalho escravo, permitiram que ele voltasse, ele foi para o templo. E aí ele ensinou no templo para a gente cantar. Isso aqui eu escrevi lá na escravidão. Agora ele era líder do culto, ensina o povo, e o povo de Deus cantava. O povo de Deus cantava o salmo, né? Esse salmo maravilhoso. O cuidado de Deus. Noite e dia, minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Ele diz: durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, a sua canção está comigo.
O fato de nós estarmos numa situação dolorosa não significa que Deus não está com a gente. Não significa que Deus não está ao nosso lado. Ele fala, durante o dia, ele é confortado pela bondade do Senhor. E à noite, a sua canção está comigo. Imagina você no meio de uma floresta, num acampamento de escravos, cortando madeira. Ali você está cortando e à noite você está cansado e você escuta uma canção. É Deus cantando para você. A tua canção está comigo à noite. De dia sou confortado pelas lembranças da casa de Deus e à noite a canção de Deus. Nós poderíamos considerar as canções de Deus como os hinos que nós cantamos, são as canções de Deus. Como eu cantava o dueto lá com aquele soldado, a canção de Deus. Então, Deus está cuidando. O fato dele estar na escravidão, o fato dele estar em trabalho forçado, o fato dele não ter a igreja, o fato dele não ter a família, não impede que ele sinta proteção de Deus. Não impede. Ele era um crente de verdade. Bom, o desabafo permitido. Uma coisa que a gente aprende na Bíblia é que o sofredor tem direito de desabafar. Tem direito de desabafar. O sofredor tem direito de chorar. Nós que ouvimos pessoas com tristeza, dores, doenças, depressão, estamos acostumados a ficar esperando chorar. Eu sempre tenho uma caixinha de lenço, aqueles lenços descartados. Sempre todo meu. Aqui eu tenho. Aqui eu não tenho. Porque o sofredor tem o direito de chorar. Ele chora, mas ele tem direito de chorar. Ele lamenta, mas ele tem direito de lamentar. Então ele diz, por que te esquecestes de mim? Ele lamenta, ele desabafa. Por que pessoas malvadas me ofendem? Sequestradores malvados o levaram para a escravidão. Ele pergunta a Deus, Senhor, eu sou teu servo, eu cuido da casa de Deus. Agora o Senhor me permitiu essa situação e eu estou aqui e ele queixa e reclama. O cristão e qualquer pessoa que teme a Deus tem todo o direito de chegar diante de Deus. Diante dele, a queixar-me estou. Então nós podemos nos queixar e o salmista faz o seu abalo. Vítima, eu fiz uma anotação aqui que eu quero ler. Vítima da situação perversa, num acampamento de escravos, nas montanhas, lá no alto do Líbano. Ali ele é uma vítima e ele pergunta a Deus. Pergunta a Deus, tem o direito de perguntar. Senhor, por quê? Meu pai era um homem super enérgico e ele era muito forte, pequeno de estatura, mas era um homem corajoso. Teve um AVC, estava tranquilo. Meu pai andava 60 quilômetros de bicicleta por dia, fazia coisas com 82 anos, teve um AVC. E a pergunta que eu fazia, por que meu pai teve um AVC? Ele não tinha nada. Ele andava 60 quilômetros de bicicleta por dia, deitou, teve um AVC. Ficou mais 2 anos na cama, morreu. Os cuidados médicos eram precários, né? Ele morreu. E eu tenho o direito de chegar para Deus e lamentar, ele não queixar. E o salmista tem direito de se queixar. O pedido de livramento, item 7. O adorador pede o livramento da ação dos perversos que zombam da sua fé e o impede de ir à casa de Deus.
Aí diz assim, tá, você era levita, você cuidava da igreja, e aí, e agora? Cadê o seu Deus? Você era servo de Deus, você estava lá servindo a Deus, você dirigia o culto, você cantava, você dirigia o coro, e aí, cadê esse Deus com quem você convivia? Né? E os perversos zombavam. Eu trabalhei com lugares, eu tive muitas experiências de trabalho. Eu trabalhava com pessoas rudes, pessoas sem princípios, sem vida cristã, em ambiente de obra, construção civil, certo? E havia zombarias. E aí? Por que você está aqui? Por que você não está no escritório? Né? Eu falava isso. Ouvi dizer que você já terminou o ensino fundamental, naquele tempo era o segundo grau. Eu já tinha o chamado colegial. E tinha sido um bom aluno, eles perguntavam, ouvimos dizer que você tem o colegial, por que está aí empurrando o carrinho de terra? Zombando. E zombaram dele. Você não é o líder lá do templo, por que está aqui cortando mata, cortando árvores e com o risco de morrer, caído nessas cachoeiras? Então, o pedido de livramento. Essa divide em 3 partes. O adorador pede o livramento da ação dos perversos, que zombam da sua fé e o impedem de ir à casa de Deus. Esse salmista, ele pediu a Deus a libertação daquele estado. E Deus o atendeu. Sabe por quê? Porque se Deus não tivesse atendido o seu pedido, nós não teríamos nos salvo. Então ele estava lá na montanha, lá na mata, ele escreveu o salmo e depois ele foi liberto. E a prova é que ele está cantando o salmo na igreja. Então é porque significa que ele não ficou lá, que Deus o ouviu. Ele não morreu ali, podia morrer. Meu pai falou que quando eles cortavam a árvore era muito perigoso, que às vezes, em algum caso, a árvore podia cair em cima do madeireiro. Era tudo cortado à mão, né, trabalho manual. E ali eu imagino que aqueles escravos trabalhando naquela mata, é possível que alguns tivessem até morrido ou ficado aleijados naquele trabalho escravo no alto da montanha, onde um abismo chama outro abismo. Mas ele foi atendido. O item 2. O adorador pede a Deus a ação de instrumentos de libertação, luz e verdade. Ele é poeta, né? Isso é poesia. Para ele, a libertação significava a luz e a verdade. A luz porque veio o esclarecimento. E a verdade porque é aquilo que é real. Então ele pede, eu quero libertação. Quando a gente quer libertação, a gente quer luz, quer brilho, quer enxergar. E a verdade de Deus aplicada na vida da gente. E o item 3, 7.3. Como resultado de seu livramento, o adorador espera ser restaurada a sua função no culto a Deus. Isso é que é interessante. Aqui eu pulei no Salmo 43, mas não precisava. O Salmo 43, verso... Pastor, eu tenho que justificar no erro. Na primeira vez que foi feito o estudo, o 40... Certo? Então, se você depois for comparar aí na folha, você vai ver que no Salmo 42 diz a mesma coisa que no Salmo 43. Por isso que eu coloquei os dois. 42 e... Não tem, aqui não tem. Aqui tem Salmo 42, 5 ou 43, 5. Tá, diz a mesma coisa. Entendeu? 42, 5. Vamos ver, para tirar a dúvida. 42, 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Agora 43, 5. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, o Salmo 42 e o Salmo 43, no versículo 5, diz a mesma coisa. Então, tanto faz. O fato é que ele tinha esperança.
A profissão dele não era aquela, a profissão dele era servir a Deus no templo. E ele diz, eu vou, aí Deus vai me levar de novo para minha antiga ocupação. Eu ainda vou voltar ao templo, ainda vou louvar no templo, ainda vou dirigir o coro, ainda vou ler a palavra, ainda vou cantar os hinos. Ele acreditava na sua libertação. E como eu disse, o fato de existir o Salmo significa que ele foi ouvido. Né? Porque ele escreveu o Salmo enquanto estava lá e depois o Salmo apareceu. Então ele saiu de lá. E o Salmo passou a ser cantado na igreja e os judeus cantavam esse Salmo e acho que até hoje eles cantam. Isso é lindo, né? Maravilhoso. Como resultado do livramento, espera ser restaurada a sua função. Quer dizer, ele foi destituído da função no culto, mas ele acredita que ele ainda vai voltar. Eu ainda vou voltar. Eu ainda vou dirigir o coro, eu ainda vou ensinar as pessoas, eu ainda vou cantar os hinos, e Deus vai me levar de volta, eu vou assumir novamente, eu vou estar outra vez na casa de Deus. E como eu disse, a lógica indica que ele conseguiu, porque o Salmo está aqui. Se ele morresse lá, nunca teríamos um Salmo. Então ele saiu de lá e levou para cantar no templo, e ele cantava no templo. Ele passou pela situação dolorosa, mas foi recuperado, ele foi restaurado. Então, o solilóquio, aqui a palavra solilóquio é uma conversa com a gente. É quando eu converso comigo mesmo. Eu não sou muito de fazer isso, eu não converso comigo mesmo. Mas é bom conversar. Conversa com você mesmo. O salmista, ele conversa com ele mesmo. É a conversa do adorador com ele próprio. Aí, novamente, no versículo 42, ele fala com ele: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está conversando com ele mesmo. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque é uma chacoalhada nele mesmo. Eu posso chegar perto da irmã Iracema e dar uma dura nela. Mas eu posso dar uma dura em mim mesmo. É isso que ele faz. O solilóquio é isso. Em vez dele dar a dura no outro, ele dá a dura nele mesmo, demonstrando a sua esperança. Você está sem esperança, rapaz? Acredita, ainda vai voltar. Então ele fala com ele mesmo, é o seu solilóquio. Isso é uma coisa maravilhosa. O adorador declara a sua condição de abatimento espiritual, por estar longe da casa de Deus, e ao mesmo tempo expressa a convicção de que Deus vai restaurá-lo. Como eu disse no início, esse salmo é encantador. É um salmo histórico que conta a experiência dele. E a palavra de Deus foi escrita para que possamos ser inspirados e a buscar as mesmas vitórias que os homens de Deus, os servos de Deus, alcançaram através dos séculos. Deus, através dos séculos, tem dado vitória ao seu povo. E isso ainda acontece. Okay? Alguma palavra? Pois não.